Graças a paz, meus irmãos. Amém? Graças a paz. Amém. Meus irmãos, o texto, como nós podemos ver na imagem projetada, que nós iremos meditar, se encontra na carta que Tiago escreve, lá no capítulo 1, verso de número 13 ao verso de número 18. Irmãos que trouxeram a Bíblia, vamos abrir nesse texto para a gente acompanhar. Tiago, capítulo 1, verso de número 13 ao verso de número 18. A palavra do nosso Deus nos diz dessa maneira: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não se engane, meus irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Amém? Que o Senhor guarde, meus irmãos, esse texto em nossos corações. Meus irmãos, como você pode perceber aí, no versículo 12, Tiago, ele vai mostrar que todo crente, principalmente com os crentes a quem ele escreve, que todo crente irá passar por situações onde ele será testado, onde os crentes irão passar por um teste. E ele diz que, diante dessas situações, nós devemos enfrentar essas situações de teste, o teste da nossa fé, com perseverança, e assim seremos bem-aventurados. Devemos lembrar que Paulo está escrevendo um texto, Tiago, está escrevendo um texto, meus irmãos, para irmãos onde, em sua maioria, eram irmãos pobres, irmãos que não tinham muita condição, irmãos que estavam tentando se estabelecer em uma terra diferente, pois eles estavam espalhados, e estavam enfrentando toda a dificuldade que aquele momento trazia, todos os momentos difíceis que aquela situação trazia. O interessante, meus irmãos, é que nesses momentos de prova, assim como em momentos de dificuldade em nossa vida, às vezes pode aparecer certas soluções para esses momentos que podem encantar os nossos olhos. Certas soluções que podem parecer muito belas às nossas vistas. Porém, essas soluções são soluções pecaminosas. São soluções que nos levam ao pecado. E como todos nós aqui somos falhos, como todos nós aqui somos pecadores, meus irmãos, nós corremos o risco de achar que essas soluções pecaminosas, são soluções enviadas por Deus. São soluções que Deus enviou para os nossos problemas. Imagine alguém que está passando, por exemplo, por um problema financeiro. E diante desse problema financeiro, a escassez de dinheiro, meus irmãos, aparece para essa pessoa a oportunidade de tirar vantagem de algo e de alguém. E quando ele tira essa vantagem dessa pessoa ou de alguma coisa, meus irmãos, essa vantagem que ele tirou acaba ajudando ele a resolver todos os problemas financeiros que essa pessoa tinha. Ou alguém, meus irmãos, que vê a oportunidade de mentir. E ao mentir, meus irmãos, ele acaba tendo algum benefício em certa situação em que ele esteja vivendo. Citei 2 exemplos de 2 situações que nos levam ao pecado.
de duas situações que são erradas e que podem diminuir algum problema que a gente venha estar vivendo, que pode diminuir alguma dificuldade. E como nós somos pecadoras, meus irmãos, pecadores, nós corremos o risco de achar que essa oportunidade de tirar vantagem de alguém, de enganar alguém e de mentir, foi algo enviado de Deus. Foi algo que Deus enviou, meus irmãos. O problema, meus irmãos, é que essas soluções foram soluções que eram nada mais do que um caminho direto para o pecado. E a tentação é isso. A tentação nada mais é, meus irmãos, algo que nos leva diretamente para aquilo que Deus detesta, para aquilo que Deus abomina, para aquilo que Deus ele quer que nós não praticamos. Lembrem, Tiago está escrevendo para irmãos que podiam muito bem serem tentados dessa maneira, meus irmãos, diante daquilo que eles estavam vivendo, de soluções pecaminosas para solucionar os problemas que eles estavam vivendo naquele momento. Mas Tiago ele traz a lembrança, meus irmãos, que diante desse tipo de situação, que diante desse tipo de tentação, ninguém pode dizer que esse tipo de coisa é algo de Deus. Ninguém, diante da tentação, pode dizer que a tentação, meus irmãos, por mais que venha trazer alguma vantagem, por mais que venha lhe trazer algum tipo de benefício, meus irmãos, ela vem de Deus. Não vem, meus irmãos. E às vezes nós achamos isso. Às vezes nós achamos que se algo traz algum benefício, que se algo traz alguma vantagem, que se algo traz alguma coisa boa para a nossa vida, então isso significa que foi Deus que enviou. Isso significa que foi algo enviado de Deus, só porque é vantajoso, só porque trouxe alguma coisa boa para a nossa vida. Porém, meus irmãos, não é bem assim. Não é bem assim. Porque como o Tiago diz, Deus ele não tenta ninguém. Deus ele não irá nos dar soluções pecaminosas para os nossos problemas. Deus, meus irmãos, de maneira nenhuma Ele irá nos induzir a pecar. De maneira nenhuma Deus irá colocar um caminho pecaminoso em nossa frente, meus irmãos. O apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta, lá no capítulo 1, no versículo 5, o apóstolo João ele fala do caráter de Deus. O apóstolo João ele diz que Deus ele é luz. Diz isso, Deus é luz, uma referência ao caráter puro de Deus. Ele está dizendo que Deus ele é um ser puro e sem pecado. É um ser perfeito. É um ser que não tem mancha. Mas o interessante é que depois que João ele diz que Deus é luz, João também ele diz: se dizemos que temos comunhão com Deus, mas vivemos nas trevas ou no pecado, estamos mentindo. Então, meus irmãos, como esse ser que não tem comunhão, é isso que a Bíblia diz, que esse ser que é luz, que não tem comunhão com aqueles que vivem no pecado, esse ser de maneira nenhuma, ele pode induzir ou levar alguém a pecar. Esse ser de maneira nenhuma irá colocar soluções que nos levam ao pecado em nosso caminho, em nossa frente. Deus ele não vai fazer isso. Isso é algo ilógico. Quando nós pensamos no caráter de Deus, naquilo que Ele é, nós percebemos que não há nenhuma lógica acharmos que esse Deus, que é luz, que é santo e perfeito, irá nos induzir ou nos colocar em um caminho de pecado, por meio das tentações. Deus ele não vai fazer isso. Deus ele nunca fez isso. E nem irá fazer. Mas Tiago ele quer deixar isso mais evidente. Tiago ele quer deixar mais claro para aqueles irmãos e também para nós que Deus ele não irá trazer soluções pecaminosas para os nossos problemas e nem irá nos induzir a pecar, meus irmãos. Por quê? Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é perfeito, procedem dele. Verso 17, Tiago ele diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto,
descendo do Pai das luzes, que é nosso Deus. Devemos lembrar, meus irmãos, que o pecado é a pior desgraça. É a pior desgraça que o mundo já viu. É a desgraça que trouxe outras desgraças. É por causa do pecado que nós podemos ver no mundo tanta coisa ruim, tanta maldade, tanta desgraça. É por causa do pecado. E é ilógico, meus irmãos, nós pensarmos que esse tipo de coisa, algo tão desgraçado como o pecado, pode vir daquele que procede todas as coisas boas, todas as coisas puras e boas. Em nosso mundo, diante de tudo aquilo que nós podemos perceber de ruim, de mal que existe, há muita coisa ruim no mundo em que nós vivemos, há muita maldade no mundo em que vivemos. Mas mesmo nesse mundo mal, nós podemos perceber coisas boas também. Nós podemos perceber coisas muito boas, aliás. Nós podemos perceber pessoas ajudando umas às outras. Nós podemos perceber pessoas defendendo aquilo que é justo, o que é correto, que é bom. Nós podemos perceber toda a beleza da criação. Nós podemos perceber, meus irmãos, existe ainda muita coisa boa nesse mundo, apesar desse mundo ser um mundo caído, ser um mundo mergulhado no pecado. E essas coisas boas, meus irmãos, não procedem do mundo, não vêm desse mundo caído, mas elas procedem de Deus. Deus é o autor delas. Deus é o autor das coisas puras e boas que existem nesse mundo. Meus irmãos, até mesmo aquelas pessoas que nós consideramos ser as piores, aquelas pessoas que não possuem escrúpulos, que são doidas para fazer o mal, ainda nelas existe a capacidade delas fazerem coisas boas, e muitas vezes elas fazem coisas boas. E isso é algo que não parte deles. Isso é algo que parte de Deus, por meio da sua graça comum a todas as pessoas. Deixa eu citar um exemplo. Hitler, por exemplo, ele tinha um dom maravilhoso. Vixe, o irmão está dizendo que Hitler, aquele homem muito mau, tinha um dom maravilhoso, sim. Hitler ele tinha um dom de pintar belíssimos quadros. Talvez você depois pesquisar na internet e você vai perceber os quadros que Hitler pintava. Eu acredito, meus irmãos, que qualquer um que esteja aqui, de todos que estão aqui, se vissem esses quadros, ninguém iria dizer que foi Hitler que pintou. Ele era um homem muito mau. Ele era um homem terrível. Não, um homem desse não pode ter a capacidade de fazer algo tão bom como uma obra de arte, algo tão belo e puro como a arte. Mas ele tinha. E isso acontecia, meus irmãos, por causa da graça comum de Deus sobre a vida dele. Ou seja, aquilo que havia de bom na vida desse homem terrível vinha de Deus, procedia de Deus, não dele, mas do nosso Deus. Então, sabendo disso, meus irmãos, a tentação não pode vir de Deus. O desejo de pecar, de fazer coisas erradas, mesmo trazendo alguma vantagem, não é algo de Deus para a sua vida, meus irmãos, porque dele procedem todas as coisas boas e puras. E não pode vir dois tipos de águas da mesma fonte. Não pode. Mas o que é interessante é que Tiago, ele aprofunda mais essa verdade de um Deus que pode trazer muitas coisas boas. Tiago, ele lembra, meus irmãos, que foi pela vontade de Deus que fôssemos gerados. Ele diz, ele nos gerou, ou seja, nos deu uma nova vida, nos transformou pela palavra da verdade. O que Tiago aponta aqui, meus irmãos, é que desse Deus que procedem todas as coisas boas e puras, uma das evidências disso é o novo nascimento. É a nova vida que
Deus, o próprio Deus, Ele gera na vida de homens e mulheres por meio da sua palavra, por meio da palavra dEle. Uma nova vida que nos leva a não cometer mais pecado, a não viver mais no pecado, a não praticar mais o pecado. Então, se esse Deus é bom, e Ele é bom, e Ele age em nossa vida dessa maneira, nos dando uma nova vida, que nos afasta do pecado, que nos leva para longe do pecado, a tentação não pode vir de Deus. O desejo de pecar não pode vir de Deus, mesmo lhe trazendo alguma vantagem. Se nós achamos isso, meus irmãos, estaremos afirmando que o caráter de Deus muda. Você lembra que João ele disse que o caráter de Deus é um caráter santo e perfeito, porque Deus é luz? Se achamos isso, estamos dizendo que o caráter de Deus muda. E Tiago, ele nos lembra, nele não pode existir variação ou sobra de mudança. Ou como Hebreus diz, que ele é o mesmo ontem e também será o mesmo eternamente. Ele não muda. Ele é o mesmo. E permanece com o mesmo caráter. E por isso nós não devemos nos enganar. Pois essa vontade que você tem de pecar, esse desejo que você tem, às vezes, de cometer algo que Deus não concorda, que vai contra a vontade de Deus, mesmo lhe trazendo algum tipo de benefício, mesmo que possa lhe tirar de alguma situação difícil, mesmo que lhe traga todas as riquezas do mundo, não vem de Deus, não é de Deus e nunca será de Deus. Mas, meus irmãos, não vem de Deus, mas vem de algum lugar. Vem de algum lugar. A tentação é problema nosso. É claro que Deus ele nos dá armas para lidar com ela. Nós temos a oração, nós temos as Escrituras, a palavra do nosso Deus. Nós temos os nossos irmãos que podem nos ajudar nos momentos de tentação, nos dar bons conselhos para que a gente não venha cair na tentação e pecar. E Deus nos dá até pernas para que a gente venha fazer como José e correr da tentação. Mas apesar de tudo isso, esse problema continua sendo nosso. Esse problema é nosso. Ele é nosso, meus irmãos, porque a tentação nasce em nosso coração. A tentação nasce dentro, ela vem de dentro de nós. Jesus, ele nos ensinou isso. Jesus, ele nos mostra isso. Quando ele diz lá, quando ele mostra lá em Mateus 15, versículo 19, meus irmãos, que é do nosso coração que procedem as coisas más. O texto, Jesus, ele diz assim: os maus pensamentos, os pensamentos errados, as mortes, os assassinatos, os adultérios, a fornicação, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias, tudo isso vem de dentro. Tudo isso vem de dentro do nosso coração. Assim também, meus irmãos, é a tentação. A tentação, esse desejo de pecar, meus irmãos, nasce de dentro do nosso coração por meio da cobiça que existe nele. Quando o nosso coração ele deseja praticar aquilo que é errado e pecaminoso. E nós sabemos que o nosso coração é assim. Nós sabemos que o nosso coração tem aquele desejo, às vezes, de fazer aquilo que é errado. Rapaz, isso aqui é errado, mas vai trazer uma coisa boa para mim. Mas é errado. O nosso coração deseja essas coisas. E aqui nós já vemos algo bastante interessante, meus irmãos. Nós vemos que o nosso coração não é de confiança. A primeira coisa que nós vemos, que nós não devemos confiar em nosso coração. Jeremias, ele diz que o nosso coração ele é enganoso. Que ele nos engana, meus irmãos. E ele não é de confiança, meus irmãos, porque é dele que procede todas as coisas más. Essa história de você seguir o seu coração e fazer aquilo que o seu coração deseja é lindo. É algo lindo de se dizer.
Siga aquilo que o seu coração deseja. Faça o que o seu coração manda. Mas ao mesmo tempo é muito destrutivo. O autor dela é Satanás. Toda essa frase é Satanás. É um discurso lindo, mas é um discurso demoníaco, vindo direto das profundezas do inferno. Pense um pouco. Avalie um pouco. Se você já tivesse seguido tudo aquilo que o seu coração desejou, onde você estaria? Se eu tivesse seguido tudo que meu coração desejou, meus irmãos, eu tenho uma plena certeza que hoje eu estaria preso. Eu acredito que todos aqui também estariam presos juntamente comigo. Porque você sabe que o seu coração já desejou muitas coisas ruins. Você sabe que o seu coração já desejou muitas coisas ruins em relação a outras pessoas. Você sabe. Você não é diferente de mim. Se fôssemos seguir aquilo que o nosso coração, ele dita bem direitinho, ó, faça isso, faça aquilo, todos nós estaríamos na mesma cela, presos, sem nenhum direito de defesa. Então seguir o próprio coração, meus irmãos, vai lhe trazer problemas com Deus, mas também às vezes vai nos trazer problemas com os homens também. Isso acontece porque quando a cobiça nasce em nosso coração, ela nos seduz. Há uma sedução em nosso coração. E quando ela nos seduz, meus irmãos, acaba dando luz ao pecado. Ou seja, quando nós somos seduzidos pela cobiça do nosso coração, quando nós seguimos o nosso coração, meus irmãos, então o pecado acontece. O pecado, ele é praticado. E o pecado, meus irmãos, ele sendo consumado, ele sendo praticado, ele gera aquilo que Tiago chama de morte. E morte nós devemos entender aqui como os efeitos danosos que o pecado ele traz para a nossa vida e principalmente para a nossa alma em relação ao nosso Deus. Assim, meus irmãos, por mais que algo, por ser algo, aliás, produzido em nosso coração, a tentação ela é muito perigosa. É muito perigosa. E por ser algo tão perigosa como é, meus irmãos, nós não devemos brincar com ela. Nós não devemos flertar com a tentação. Agora, existem algumas pessoas que, diante de certas situações que levam ao pecado, que são um caminho direto ao pecado, e nós podemos cometer esse mesmo erro, elas dizem que está tudo bem. Não, está tudo bem. Pois tais situações não irão dar em nada. Não tem nadinha, isso aqui não vai dar em nada. Mas o problema é que sempre dão. Se não dão problema com os homens, dão problema com Deus. Sempre levam a algum lugar. Por exemplo, meus irmãos, certos comentários que uma pessoa casada ela recebe em rede social de um terceiro, porém essa pessoa acha que esse comentáriozinho, não, esse comentário aqui não vai dar em nada, não vai levar a nenhum lugar, e mantém aquilo. Mantém aquilo por ter achado a pessoa muito simpática, mantém aquilo por ter gostado do comentário, e mantém aquilo às vezes apenas para massagear ego também. Porém, a cobiça do coração, o desejo de fazer o que é errado, seduz. E aquilo que não ia dar em nada, meus irmãos, no fim acaba em desgraça. O comentário vira uma conversa. A conversa vira um encontro. O encontro se torna o adultério. O adultério se torna em divórcio. Algo que devia ser ignorado, bloqueado e apagado, mas a tentação fez achar que não poderia levar em nada, mas no fim acaba em pecado e destruição de uma família. Ou aquele negócio de ficar olhando mulher seminua em rede social.
de curtir fotos de mulheres seminuas em rede social. Alguém vai dizer e vai pensar: não, irmão, você está sendo exagerado agora. Você está exagerando demais, porque olhar para uma foto e curtir uma foto não vai dar em nada. Mas esquecem da cobiça do coração. Esquecem que o nosso coração ele é cobiçoso, onde essa cobiça seduz essa pessoa. Ela acaba cobiçando a mulher que não é sua, o que já é pecado. O que já é pecado. Uma cobiça que pode levar à pornografia. E por fim, meus irmãos, a sedução dessa cobiça pode levar a pessoa a buscar contato com essa outra pessoa, acarretando em pecados ainda maiores. Isso se aplica a muitas áreas, muitas outras áreas de nossa vida, onde nós achamos que certas situações, certas coisas não irão dar em nada, mas sempre acabam levando ao pecado. Sempre acaba dando em desgraça. Devemos entender, meus irmãos, que a tentação é como uma semente. E às vezes essa semente é pequenininha, bem pequenininha, parece inocente, mas essa semente, ela precisa somente de um terreno fértil para produzir os seus males. E lembre que o seu coração é mau, que o meu coração é mau, ele é enganoso. É um terreno fértil para essa semente. Não achem, meus irmãos, que os exemplos que eu dei são exagerados. Quantos casamentos, meus irmãos, já foram destruídos por causa do negócio que começou apenas com uma curtida, apenas com uma olhada, ou apenas com um comentário? Quantos divórcios poderiam ter sido evitados se o camarada não teve curtido, se a pessoa não tivesse aceitado o comentário, se a pessoa não tivesse nem olhado, e você dizer: mas irmão, olhar? Sim, olhar. E eu vou lhe citar um exemplo. 2 Samuel capítulo 11. Vocês sabem o que tem em 2 Samuel capítulo 11? 2 Samuel conta a história de um dia com um rei. Um rei, ele estava em seu palácio. Esse rei era o rei Davi. E um dia o rei Davi, meus irmãos, ele somente olhou para uma mulher que estava se banhando. Essa mulher não mandou mensagem para ele. Essa mulher não falou com ele. Essa mulher não mandou recado para ele. Ele somente olhou para essa mulher tomando banho. Só fez isso. E alguém pode dizer: não, uma olhada não ia dar em nada. Mas o resultado dessa olhada, meus irmãos, foi uma desgraça na vida de Davi. Essa olhada terminou em um reino perdido. Davi, ele perdeu o seu reino. Terminou em 2 famílias destruídas, a família de Davi e a família de Urias. Terminou em adultério e terminou em assassinato. Tudo isso por causa de uma olhada. Uma olhada. Tudo isso aconteceu, meus irmãos, com um olhar. Então não ache exagerado aquilo que eu estou falando. Não ache exagerado, meus irmãos, os exemplos que eu citei. E talvez alguns até digam: mas irmãos, isso é para quem tem problema nessa área. Mas entendam uma coisa, meus irmãos, todos nós temos problemas com isso, porque isso é pecado, e o pecado é o problema que está presente em cada um de nós. Ninguém está isento disso. Ninguém está isento dessa condição de ser pecador, de ter um coração enganoso, de ter um coração cobiçoso, um coração que seduz e leva ao pecado. Não ache exagero. A tentação é algo que nos leva à desgraça. Percebemos isso pelo que aconteceu com Davi. Nos leva a ter problemas com Deus e também com os homens. É um caminho direto para o pecado. Mas nós temos que lidar com isso. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós temos que lidar com a tentação. E como nós lidamos com a tentação? Nós temos outro exemplo. Lá em Gênesis, meus irmãos, conta a história de como um jovem chamado José, ele lidou com a tentação.
José, ele orava. Era um homem de oração. José, ele tinha comunhão com Deus. Falava com Deus todos os dias. Deus deu dom a ele de interpretar sonhos. Deus estava com José. José, em tudo que tocava, ele prosperava. Mas isso não livrou José da tentação. E por que não livrou José da tentação? Porque o coração de José era igual ao nosso. Era pecaminoso como o nosso coração. Mas no momento em que ele deu de frente com a tentação, José, ele correu. José, ele fugiu. Foi isso que ele fez. Ele fez aquilo, meus irmãos, que Paulo ele nos ensina lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 23, que nós devemos fugir dos desejos malignos do nosso coração e não tentar resistir a eles. A Bíblia nos manda a gente resistir ao diabo, é isso que Tiago diz em sua carta. Mas às vezes a gente inverte. A gente quer resistir à tentação, não é isso que a Bíblia manda, e fugir do diabo. A Bíblia manda você fugir da tentação e então resistir ao diabo, que o diabo fugirá de vós. É assim que nós devemos agir, não tentar resistir. Meus irmãos, José, ele correu. Foi isso que José fez. Diante de uma mulher que queria ter relações com José, José, ele correu, ele fugiu. E ele fugiu naquele momento porque ele estava sendo tentado. Havia dentro do coração dele o desejo de ter relações com aquela mulher. Seu coração dizia isso. Seu coração estava tentando seduzir ele para que ele viesse cometer esse ato pecaminoso. Mas ele correu. Ele fugiu para não praticar aquilo que o seu coração estava desejando. Para não fazer aquilo que o seu coração dizia para que ele fizesse naquele momento. É assim que nós devemos lidar com a tentação. É assim que nós devemos lidar com esse mal. Fugir. Não tentar resistir. Não tentar aguentar e muito menos achar que não vai dar em nada. Não devemos achar que não vai dar em nada, porque sempre vai. Sempre vai. Um mal, meus irmãos, que nasce dentro do nosso coração. E por isso que é muito perigoso. Por isso que é algo muito traiçoeiro. Não devemos flertar, nem brincar com algo que é capaz de trazer, meus irmãos, tanta desgraça para a nossa vida. Tantos problemas para a nossa vida, principalmente problemas com Deus. Então, diante dos seus problemas, diante das dificuldades que você irá passar, irá viver, certas situações não vêm de Deus. Certas situações vêm de dentro do seu coração. E por vir de dentro do seu coração, meus irmãos, fuja. Não confie. Fuja. Porque isso irá lhe levar ao pecado contra o nosso Deus. Eu queria finalizar com algumas conclusões. Primeiro é que Deus ele não deseja que nós pequemos. Deus ele não quer que eu e você venhamos cometer pecados. Se Deus ele quisesse que nós viéssemos continuar cometendo pecados, Deus ele não tinha enviado Jesus Cristo para morrer por causa dos nossos pecados. Ele não quer isso. E por ele não querer que nós venhamos cometer pecados, Deus ele nunca irá nos colocar em uma situação onde possa nos levar ao pecado. Quem nunca viu, meus irmãos? Aqueles que têm rede social, acho que já se acostumaram a ver. Isso até mesmo de crentes. Divulgando jogos de azar. Ganhando dinheiro com esse tipo de coisa, com divulgação de jogo de azar, e a gente sabe que existe um esquema por causa disso, por trás de tudo isso, dessa divulgação, onde rola dinheiro, e até crentes que ganham dinheiro com isso, postam ostentando, dizendo, Deus me abençoou, isso veio de Deus. Não veio de Deus,
porque é pecado. E Deus não irá nos colocar em situações onde nós venhamos pecar. Não. Por mais que esse pecado venha trazer algum tipo de benefício, por mais que esse pecado venha trazer algum tipo de resultado para a sua vida, meus irmãos, se lhe leva direto para o pecado, não é de Deus, porque isso é contra o caráter dele. Isso é contra aquilo que Ele deseja para a nossa vida. Deus, Ele deseja um povo santo, um povo que se afaste daquilo que levou Jesus Cristo a morrer por cada um de nós. Segundo, a tentação é perigosa e traiçoeira. E ela é assim porque ela vem de dentro do nosso coração. Vem de dentro do nosso coração. E o nosso coração é perigoso e traiçoeiro. Jeremias já disse, ele é enganoso. E nós somos muito fáceis, meus irmãos, de ser enganados por ele. Facilmente nós podemos ser enganados pelo nosso coração. Basta aparecer um sentimentozinho bom em você. Não, isso aqui está me trazendo um sentimento ótimo, Moisés. Está me trazendo uma alegria, está me trazendo um prazer, o meu coração está se alegrando com isso. Mas seu coração é enganoso. O coração, ele engana. E muitas vezes essa alegria, esse prazer que você está sentindo, é engano. É engano. Você está pecando contra Deus. Eu quero falar agora para aqueles que estão sendo tentados. Tem um monte de gente aqui. Não sei se algum de vocês estão sendo tentados, foram tentados. Mas se você está sendo tentado por alguma coisa, fuja. Corte. Faça o possível para não estar diante desse caminho. Jesus, ele diz, é melhor a gente entrar no céu faltando um olho do que entrar no céu com os dois, do que ser condenado com os dois olhos. É melhor a gente entrar no céu faltando uma perna do que ir diretamente para o inferno correndo com as duas. Então fuja, corte. Essa é a atitude que você tem que tomar. Brecar esse caminho, não seguir nesse caminho. Eu quero falar com você, meus irmãos, que caiu na tentação. Certamente há muitas vozes em sua cabeça. E essas vozes talvez estejam dizendo que não tem jeito, que você pecou, que você é um miserável, que Deus não quer mais nada com você. Há uma solução para isso. O apóstolo João, ele escrevendo em sua carta novamente, ele diz que ele estava escrevendo para que não viéssemos pecar. Isso ele escreve àqueles irmãos, escreva vocês para que vocês não pequem. Deus, ele não quer que nós venhamos pecar. Mas João, ele considera que nós iremos pecar. Se vocês pecarem, diz João, lembrem-se, nós temos um advogado justo, Jesus Cristo, aquele que nos purifica de todo pecado e injustiça. Então, se você caiu em tentação, se você pecou, corra para Jesus. Vá para Jesus. Busque a Jesus. Você será perdoado. A graça, meus irmãos, de nosso Deus é maior do que os nossos pecados. Então, não tema. Fuja de Deus indo para Deus. Faça isso. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Amém.